Olá, querido irmão, seja muito bem-vindo aqui à nossa live. Pastor Luiz, que prazer, muito feliz de Obrigado. poder compartilhar com o senhor. Eu sou uma referência nesse país e eu estou realmente honrado de poder estar dividindo esse espaço com o senhor. Muito obrigado. Obrigado. Nós estamos num jejum de 21 dias e nós sempre fazemos esse jejum, mas esse ano estamos fazendo muito a propósito, obviamente, de toda essa crise, essa pandemia. E o tema do nosso jejum é 21 dias para liberar a fé. Então, nós fazemos lives todos os dias e nós convidamos alguém para compartilhar conosco uma palavra de fé, de encorajamento para os irmãos nesse tempo. E como o irmão hoje é alguém que tem tido muita proeminência e tem falado, vamos dizer assim, tem sido uma voz realmente no meio evangélico, nós entendemos que é muito importante ouvi-lo e saber a sua percepção, a sua visão desse momento. Mas antes de mais nada, eu queria que, muito talvez, irmãos aqui da nossa igreja, quero dizer que nós fizemos inscrição para o jejum, é um negócio diferente, né? E nós temos mais de 35 irmãos que estão inscritos, 35 mil, desculpa, 35 mil irmãos que estão jejuando e estão participando conosco. E pode ser que algum deles não conheça, ou talvez não conheça a sua história, conheça só o nome. Queria que você contasse para a gente um pouco da sua história, como é que foi o seu encontro com Deus, o seu chamado, como é o seu ministério hoje. Pastor Luiz, eu sou filho de pastor, neto de pastor. Uau, Fui criado dentro de um ambiente com muita graça de Deus, um ambiente profético. Eu defendo a igreja com unhas e dentes, não só pelo que ela representa espiritualmente, porque ela é a porta do céu na terra, mas pelo que ela representa socialmente. Eu não teria muita chance na vida se não fosse a igreja. Eu não teria muitas chances. Eu vim do subúrbio do Rio de Janeiro. Eu não teria como viver o que eu vivo hoje se não fosse a Igreja de Cristo, estabelecida até como instituição mesmo. Não só o corpo místico de Cristo, mas a instituição, né? A maior obra social do Brasil vem da igreja. O maior resgate de pessoas, socialmente falando, espiritualmente, não tem nem como falar, porque só tem a igreja mesmo. Então, eu sou um defensor da igreja, eu amo a parte de jejum, de oração, eu vejo esse movimento que você está fazendo, eu fico muito feliz, porque eu só acredito nisso. Hoje eu estava conversando com a minha equipe, nós temos como empresa, como instituto, prosperado muito em países diferentes. E eu sempre falo para eles, gente, tem coisa que só oração resolve. Pode estar com dinheiro no banco, você pode estar com o melhor plano de saúde, é só jejum e oração no final das contas, o que move o mundo espiritual é isso. Então eu sou um homem de fé, eu sou um homem que acredita na palavra e também acredito no desenvolvimento pessoal. Eu acho que cada um precisa melhorar a si mesmo. Em vez de querer melhorar o outro, ficar dando opinião na vida dos outros, melhorar a si mesmo. Então eu acredito, eu tenho trabalhado com isso, com a educação, né, desde que Deus me permitiu ter uma voz. Se é permissão e misericórdia de Deus, eu tenho atuado com a educação, faço a Conferência Destino anualmente, que é uma conferência de liderança relativamente grande aqui no país. Todos os dias de manhã, 6h57 da manhã, eu faço um discipulado na internet para mais de 12 mil pessoas. E estamos trabalhando para treinar pessoas, para estabelecer essa visão de que a igreja é mais do que um ambiente social também, mas é um ambiente espiritual que muda a vida das pessoas. E por isso eu estou tão feliz de poder estar compartilhando com o senhor hoje aí, porque eu sou também uma das grandes referências do país sobre isso. Obrigado. Mas me diz uma coisa, como é que você se posiciona? Você é pastor? Você é um treinador, um professor, um empresário? Como é que você coloca assim, o seu ministério dentro da igreja? Uma coisa muito importante um adendo importantíssimo antes de eu responder a segunda pergunta, é que o título mais importante que eu tenho é de esposo da Janine, pai da Júlia, José, Joaquim e Jasmin, né? Então eu sou casado há 16 anos com Janine, sou pai de 4 filhos e a nossa família é o nosso maior investimento, né? E esse é o maior título que, de verdade, eu carrego. Eu abriria mão de qualquer outra coisa para preservar isso. Eu não me nomeio como pastor, eu sou pastor ordenado por
causa da nossa árvore genealógica. Meu pai me ordenou ao pastorado no primeiro ano de casamento. Quando eu casei com o Janine, meu pai já me ordenou, mas eu nunca exerci o pastorado. Tenho faculdade de teologia, mestrado, tudo isso em teologia, mas nunca exerci o pastorado. Eu sempre me considerei um pregador e um mentor, porque como trabalho, como profissão, eu tenho o Instituto Destiny, o clube de inteligência que tem milhares de alunos no Brasil, no mundo, e eu atuo como professor, como mentor ali. E também como pregador. A gente tem 100 milhões de visualizações no YouTube, e só pregando. Tudo que está no YouTube não é aula, né? É só pregação. Então eu acredito que não é nenhuma questão de se posicionar, uma questão até do que Deus expôs para as pessoas. O Tiago pregador, está no YouTube, e o Tiago mentor de vida, porque eu falo de vida emocional, vida financeira, e o mentor de vida nos nossos cursos, palestras, livros e etc. Quer dizer, a sua ênfase, então, realmente é em liderança. É formação, treinamento, aprimoramento, desenvolvimento e liderança. Basicamente, com muito foco na inteligência emocional. O que a ciência chama de inteligência emocional, pastor, a Bíblia chama de fruto do Espírito. É a mesma coisa. Por exemplo, a inteligência emocional, criada em Harvard e tudo, defende o autocontrole. O autocontrole é a base da inteligência emocional. A Bíblia chama de domínio próprio. É um fruto do Espírito. Então, nada mais é do que as pedras estão clamando. Por muito tempo a gente não anunciou da forma que tinha que anunciar. Aí está vindo a ciência e está falando coisas que a gente deveria estar enfatizando mais como igreja, né? Então, a nossa ênfase como instituto na inteligência emocional, e como pregador é a palavra. Então, você tem um trabalho então de mentoreamento de líderes. Me diz uma coisa, Tiago, qual você acha que é a maior necessidade, falando do mundo evangélico, que é o lugar que eu estou inserido, né? Qual você acha que é a maior necessidade de aprimoramento nessa área de liderança dentro da igreja? Onde você vê maior deficiência? Pastor Luiz, eu nunca vi uma pessoa sair da igreja, por exemplo, porque falou assim, o pastor não prega muito bem não, vou assistir um ali que prega melhor. Isso é quase zero. Geralmente a pessoa se feriu com alguma coisa. Eu acho que a maior deficiência hoje é o domínio das emoções. O líder não consegue dominar suas emoções. Então ele coloca, por exemplo, o que ele está sentindo na frente de um princípio. E aí ele quebra um princípio por causa da raiva que ele está sentindo, por causa do espírito de vingança, ou por causa do autoritarismo, ou qualquer coisa parecida. E Jesus foi o nosso maior exemplo de governo emocional, né? O tempo todo, você imagina naquela cena com Pilatos, que Pilatos falou assim, por que você não pede para eu te libertar? Eu tenho como te libertar. Ele falou assim, nenhuma autoridade te teria sido dada, você teria sobre mim se do céu não tivesse sido dada. Então Jesus tinha resposta para as coisas, tinha tom de voz para falar, sabia quando falar e quando não falar. Isso já é uma função da sabedoria, né? Eu lancei um livro agora que eu falo muito sobre sabedoria para resolver problemas, porque se você não tiver sabedoria, você não sabe a hora de calar a boca e a hora de falar. Você não sabe com quem andar e com quem não andar. Então, eu acho que as duas coisas que estão faltando em liderança não é aperfeiçoamento técnico, não é ouvir grandes pregadores, é sabedoria e inteligência emocional. Eu acho que é isso que está mais ferindo as pessoas, a falta de sabedoria, e é por isso que tem muita gente da igreja escutando pessoas de fora, porque está escutando uma sabedoria humana, mas é um tipo de sabedoria. Eles estão escutando mais gente de fora do que gente de dentro. Então eu acredito que isso está com a igreja, isso é uma bandeira da igreja e a gente precisa levantar isso. Sabedoria e governo, domínio das emoções, que é o domínio próprio. Eu já ouvi você dizendo que um dos objetivos do seu trabalho é tornar a igreja mais relevante nesse tempo, né? Nessa geração. Como é que você acha que isso pode ser feito? Como que nós podemos ser mais relevantes hoje? Eu acho que a única coisa que falta é comunicação. Porque, por exemplo... E você está falando com um monte de comunicadores, hein? Então, eu acho que o que precisa melhorar é a comunicação. Porque o Espírito Santo é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo agir, se a gente der liberdade para o Espírito Santo, é o Espírito Santo, acabou. Não tem como fazer curso de como melhorar o Espírito Santo. Simplesmente é o Espírito Santo agindo.
Então, o problema é que a gente, às vezes, não comunica da forma certa. Hoje, eu sou mentor de jogadores de futebol da seleção brasileira, de artistas da TV, de gente aí estratégica da sociedade, muitos CEOs de multinacionais estão nas nossas mentorias e tudo, e não são crentes. E ele vem escutar, tecnicamente, um pastor. E pagam por isso, porque as mentorias são pagas. Então, por que eles fazem isso? Porque a forma que eu comunico, a forma que eu decidi comunicar, porque comunicação é treinamento e decisão. Eu decido comunicar e me treino para isso. A forma como eu comunico entra no coração deles. Porque o que eu descobri, pastor Luiz, é que ninguém tem nada contra Deus. As pessoas têm contra o espírito religioso, é contra o modelo da religião. Contra Deus ninguém tem nada. Você vai pegar 0,0001 que vai falar, não quero Deus, não quero, não fala de Deus para mim. Mas 99,9999 quer Deus, mas talvez não queira a forma como você está impulsionando ou apresentando Deus para essa pessoa. Então, eu acho que a comunicação hoje é o maior investimento que os líderes deveriam fazer para se tornarem relevantes, para tornar a igreja relevante. Porque o Espírito Santo está atuando, é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, o poder de Deus é o mesmo, milagre quem faz é Deus, não é a gente. Então, eu acho que a única coisa que a gente precisa assim, realmente colocar atenção, além de continuar, como o senhor está fazendo, a campanha de jejum e oração, tem que continuar buscando a Deus todo o tempo, é melhorar a nossa parte, que é a comunicação. Eu costumo falar o seguinte, olha, Deus fala com você, mas não fala por você. Deus pensa em você, mas não pensa por você. Deus perdoa você, mas não perdoa por você. Existem coisas que você tem que fazer. Não porque ele não seja soberano para fazer, mas porque ele cabe. Deus te perdoa, mas não perdoa por você. Se você feriu alguém, alguém te feriu, você tem que ir lá resolver e perdoar e ser perdoado. E buscar o perdão. E por aí vai. Isso inclui a comunicação, né? Deus fala com você, mas não fala por você. Você precisa falar. E quanto melhor você falar, quanto mais claras foram as suas palavras, mais pessoas vão querer escutar. Você já acabou dando uma dica para a gente aí, falar com clareza. Mas, sim, sem querer pegar conhecimento sem a retribuição devida, assim, qual a maior dica que você daria para a gente? Pastores, tem muito pastor agora te assistindo aqui, só na nossa igreja são mais de 1000 pastores que estão conectados agora. E qual dica que você daria para eles? Para melhorar a comunicação, vamos dizer, que vai trazer relevância para eles nesse tempo. Pastor Luiz, eu vou te contar isso em forma de parábola, só que uma história verdadeira que aconteceu comigo. Em 2016, eu resolvi gravar vídeos para o YouTube. Então, eu contratei uma equipe de vídeo, que era o que eu podia pagar na época. Eu falei, vamos pegar uma equipe que a gente possa pagar. Não tinha dinheiro e precisava fazer vídeo para o YouTube. E aí, contratamos uma equipe. E eu só fui descobrir que eles não eram crentes depois. Eu contratei uma equipe que não era crente. Nenhum da equipe era crente. O que filmava, o que editava, nenhum era crente. Aí olha o que acontece. Eles me microfonaram, eu subi na plataforma para pregar, ia ser minha primeira mensagem para o YouTube, assim, gravada, e preguei sobre Davi. O senhor já deve ter sentido isso. Tem dia que você prega e não sabe se foi bom, se chegou no coração das pessoas, e tem dia que você desce falando, hoje Deus me usou, hoje foi bom. Nesse dia eu desci e falei o seguinte, hoje Deus me usou muito. Hoje eu senti que Deus me usou. Quando eu desci e eles começaram a tirar o microfone de mim, eu falei assim, e aí, vocês gostaram? E eles falaram assim, olha, a gente não entendeu nada. Como você não entendeu nada? Isso é que é feedback. A gente não sabe quem é. Você falou Davi, Saul, aí você falou Abissai, você deu um nome que a gente não sabe o que é. A gente não entendeu. Foi aí que eu descobri que eles não eram crentes. Aí eles falaram assim para mim, Thiago, por que você não prega de uma forma que a gente que não é crente entenda? Porque eu quero entender. Aquilo, assim, esmagou meu coração. Eu fui para casa e falei com a minha esposa, Janine, eu preciso pregar de uma forma que até a criança entenda. E aí eu comecei a simplificar a forma que eu falava as coisas. Se eu vou falar de Davi, eu cito quem foi Davi primeiro, historicamente. Davi, personagem bíblico que viveu tantos mil anos antes de Cristo, e isso e aquilo, na região do Oriente Médio, em Jerusalém. Eu localizo a pessoa. Só de você estar dando dados históricos, quem tem algo contra a religião já está se desbloqueando. Já está, que bom, estou recebendo conhecimento. Estou aprendendo algo. Tá, ele não é bitolado, ele não só fala de um assunto, ele entende de outras coisas. Então, nesse dia eu descobri que a melhor comunicação
é aquela que uma criança ou quem não é convertido entende o que você está falando. A minha pregação, eu às vezes me paro muito na rua, pastor, por causa da exposição da internet. Muita gente reconhece. Hoje mesmo estava no aeroporto, vindo para cá, para estar nessa live com o senhor. Aí para lá um monte de pessoas no avião, no hall do aeroporto, tirando foto, conversando, dando testemunho. Uma das coisas mais impressionantes que eu dou graças a Deus no nosso ministério é que as pessoas, quando param, não param só para tirar uma foto, elas dão um testemunho de transformação através da palavra. E muita criança me para. E aí a mãe fala assim, olha, meu filho tem 8 anos e te escuta todo dia. Só que eu já escutei isso milhares de vezes. Eu falei, não é possível. Como pode? É porque o que eu falo, a criança de 8 anos entende, o não convertido entende, e quem é crente entende. Eu, quando vou em programas de TV, eu vou muito em programas de TV aberta, rede nacional, me chamam como teólogo e escritor. Chega lá, esses dias eu fui num programa de rede nacional, o cara pediu minha opinião sobre tal coisa, eu falei assim, bom, o que Paulo disse para Timóteo foi isso. Gente, o dado histórico que eu estou dando aconteceu tantos mil anos. Eu falo como teólogo, na verdade, dando uma informação bíblica e abrindo a mente das pessoas para a palavra. Só que se você usar palavras como glória a Deus, Deus mandou eu falar, você já bloqueou a mente da pessoa. Você pode falar a mesma coisa, você pode falar da mesma forma, você pode falar, quer dizer, você pode falar a mesma essência de forma diferente. Então, Sim, claro. o maior conselho de comunicação que eu daria hoje para pastores, para comunicadores, para líderes fale de uma forma que qualquer um possa entender. Outra coisa, fale sempre dando exemplos. O ser humano, 90% das coisas que ele entende é porque ele viu um exemplo, teve um exemplo. Jesus falava por parábolas para justamente ter esse grau comparativo. Nós precisamos falar com graus comparativos. Você dá uma informação bem falada. Por exemplo, na minha vida aconteceu assim, pronto. A pessoa agora vai entender toda a história de Davi, de José, de Samuel, de quem você estiver contando, desse exemplo que você está dando, desse grau comparativo, dessa parábola, dessa história que você vai contar. Então é muito importante que a gente aprenda a comunicar. Agora, não adianta ser um bom comunicador com a essência errada. O que faz a diferença, no final das contas, é a essência divina. Não tem jeito. Tem muita gente que treinou muito para ser bom comunicador, treinou muito na técnica disso, daquilo, comportamento, inteligência emocional. Não adianta, é minha profissão, eu te garanto que não adianta se a sua essência realmente não estiver conectada com Deus. Se Deus não estiver falando contigo, se Deus não estiver te dando a palavra, se você não está completamente dependente do Espírito Santo, não adianta. Tudo isso que eu estou falando sobre melhora a sua comunicação, tenha governo emocional, só vale se você já está conectado com a essência. Senão você só está jogando o tempo fora. Ou seja, nós não estamos aqui falando do conteúdo do ministério. O ministério continua o mesmo, o evangelho continua o mesmo. Estamos falando somente, vamos dizer assim, da contextualização. Você entender a plateia, o público para o qual você está falando. Posso esse copo d'água para mim, por favor? Eu vou dar um exemplo para o senhor. Eu vou dar um exemplo para o senhor disso que o senhor está falando. Olha só. Tem um copo d'água aqui. Um copo d'água. Tá vendo? Aqui tem uma data de validade, pastor Luiz. Validade, 12 meses. Está aqui, está escrito. Validade, 12 meses. Isso aqui não estava combinado, não. O senhor falou, eu lembrei. Vi esse copo aqui, lembrei. Validade, 12 meses. A água tem validade de 12 meses? Não. Por que tem validade de 12 meses? Por que em 12 meses você tem que tomar? Por causa do plástico. Daqui a 12 meses, a embalagem ela vai começar a comprometer o conteúdo. Então, apesar do conteúdo não estragar, se você não mudar a embalagem, ele compromete o conteúdo. Então, isso aqui é o evangelho. O evangelho não muda e não estraga. A embalagem que de tempo em tempo tem que ser reciclada, porque senão a gente pode comprometer o conteúdo. Ou seja, quando a Netflix quebrou a Blockbuster, que era aquela rede de fita, né? De fita cassete, VHS, maior rede VHS do mundo. Veio a Netflix, lançou os filmes e quebrou a Blockbuster. O que aconteceu ali? A Netflix te ofereceu a hora que você quiser, quando você quiser, do jeito que você quiser, quantas vezes você quiser, você assistir um filme que antes você tinha que pegar um ônibus, um carro, ir na locadora, pagar um dinheiro, assistir por um dia, 24 horas, rebobinar a fita para devolver. Ela acabou com o seu trabalho e facilitou tudo. Agora, presta atenção. O filme Titanic, pastor Luiz, o Titanic, o famoso filme Titanic, que estava na Blockbuster, é o mesmo filme
que está na Netflix. Não mudou o personagem, não mudou a história, é o mesmo filme. Por que as pessoas estão assistindo na Netflix, não no Blockbuster? Pela forma de entregar, ou seja, o conteúdo pode ser o mesmo. O conteúdo não muda, o evangelho nunca vai mudar. A forma de entregar é que nós temos que, de vez em quando... Senhor, está na hora de reciclar, está na hora da gente atualizar alguma coisa. Então, eu sou um defensor do evangelho e da causa do evangelho. A Bíblia diz, daquele que mudar uma vírgula, um tio dessa palavra, nada pode ser mudado na palavra. Talvez a forma de entregar a gente precise ir melhorando. A forma de comunicar. Apenas isso. Em outras palavras, existem coisas que têm prazo de validade na igreja. Eu espero que não seja pastor. Mas esse é um fato realmente da vida, né? A gente tende a enrijecer com o passar dos anos e a fazer as coisas como sempre fizemos. Mas a gente tem que se colocar dentro da nova realidade. Antes de você entrar, eu estava dizendo para os irmãos que eu vou fazer algo essa semana que eu nunca fiz antes. Eu tenho 55 anos e nunca fiz, que é uma live com interação. Quer dizer, eu pregar, eu ter a pregação e ter gente na internet interagindo comigo. Eu nem sei como vai ser isso, então vai ser uma coisa nova para mim. E isso tudo, obviamente, nos leva a avançar, né? E por falar nessa questão de avançar, eu fiquei curioso para saber, você disse que tem uma escola de inteligência, é isso mesmo? É o Clube de Inteligência. O Clube de Inteligência eu fundei em 2016. Isso não tem nada a ver com do Augusto Cury, que também tem uma academia de inteligência? O do Augusto é a Academia da Inteligência. O Augusto foi meu mentor na área emocional, ele prefaciou meu primeiro livro em 2017. A gente está chegando a 1 milhão de livros vendidos agora. Pela misericórdia de Deus, eu digo isso porque às vezes você fala assim, poxa, pode ser a sua capacidade. No meu caso, não é a capacidade mesmo. Eu posso dizer que é a graça de Deus. Deus quis fazer isso, tá? Porque eu tenho um déficit de atenção, eu mesmo escrevo os meus livros, eu mesmo paro, demoro 1 ano, mas escrevo meus livros. E em 2017 para 2021, em 4 anos, Deus soprou nossos livros em 16 nações. Estamos chegando a 1 milhão de livros vendidos só no Brasil. Então, assim, o que aconteceu? Quando eu comecei a andar com o Augusto Cury em 2014, né, a gente fez uma viagem juntos e começamos uma relação de mentorado na área emocional, eu escutei pela primeira vez o nome Academia da Inteligência. E aí eu fui entendendo que o que faltava muito para a gente era fé inteligente. A gente tinha fé, mas a fé não era inteligente. Por exemplo, a gente queria ter fé em coisas que Deus não mandou a gente fazer. Deus não mandou você comprar aquele carro, Deus não te pediu nada, você falou, eu tenho fé que eu vou comprar esse carro. Não é bem assim que funciona. Pedro andou sobre as águas, ele teve fé para dar aqueles passinhos antes de ter medo de afundar, mas Jesus falou para ele, vem. Ele teve fé em cima da palavra de Jesus. Então, a fé inteligente que começou a entrar como uma revelação para mim, veio justamente disso. O que adianta eu ter fé numa coisa que Deus não quer? Não adianta vai virar pensamento positivo, não é fé. Para a fé ter ação, tem que ser uma coisa que esteja na vontade de Deus, que Deus tenha me pedido e etc. Então, a gente resolveu montar o Clube de Inteligência. O Clube de Inteligência é uma escola online para quem não teve pai, mãe, professor, mentor e precisa aprender sobre a vida. Precisa adquirir inteligência financeira, emocional, familiar, relacional, precisa aprender relacionamentos, comportamento. Tem muita gente que perde emprego por causa de comportamento, perde relacionamentos por causa de comportamento, perde grandes negócios por causa de comportamento. Então a gente concentrou centenas de aulas, séries, documentários num portal, num sistema, onde hoje a gente tem 13 mil alunos, né? Mas a gente está trabalhando muito para fechar com 20 mil alunos esse ano, e a gente acredita que vai acontecer. 20 mil alunos online, que a gente ensina as múltiplas inteligências, tudo com princípio bíblico. Qual é a grande diferença do Clube de Inteligência? É zero de religião, a gente não fala aceita Jesus, ou lê a Bíblia, ou ora, não tem isso, mas todas as matérias são baseadas na palavra, todas. Então a pessoa consegue, ela consegue crescer em vida emocional, mas tendo exemplos bíblicos disso. Crescer em vida financeira, tendo exemplos bíblicos disso. Então a gente está muito feliz de estar ajudando muita gente com isso, com os livros, com o Clube de Inteligência e com a Conferência de Destino, que é a nossa conferência anual, que vou mandar um convite para o senhor, assim que acabar o coronavírus e tudo isso, que a gente retomar. O senhor está com a gente aqui, vai ser um prazer tê-lo ministrando para a gente. Ministrando? Uau! Ministrando. Aí é muita honra. Essa conferência Destino
ela é para os participantes do clube? Olha, antigamente ela era aberta ao público, né? A gente, depois eu até vou mandar uma foto para o senhor no WhatsApp, a gente fechava um estádio, era uma coisa assim, é uma coisa de Deus mesmo. Hoje em dia a gente está fazendo mais fechado, principalmente quando começou o coronavírus. Ano passado a gente trouxe o T.D. Jakes, John Maxwell, alguns pregadores dos Estados Unidos. Então a gente só tinha poucas vagas presenciais, por causa do corona tinha que ter muito distanciamento, então a gente fez exclusivamente para quem era aluno do clube ou da mentoria Destino, que é a nossa mentoria, e para quem tinha comprado ano passado. Esse ano, o presencial vai ser exclusivo para quem é aluno do clube ou mentoria Destino, e a gente vai ter de 30 a 35 mil pessoas conectadas online, né? Pessoas que vão adquirir o ingresso para estar online na conferência. Então, basicamente, uma coisa que foi muito bom para mim, pessoalmente, para o Ministério, para o Instituto, com essa crise que veio com o coronavírus, foi intensificar o mundo online, né? Porque eu faço uma live todo dia de manhã. Eu prego todos os dias, sem exceção. Hoje eu estava em viagem, liguei a live, fiz. Todos os dias, sem exceção, eu prego para 10, 12 mil pessoas. Uau. Só de manhã, 6h57 da manhã. Como seria para a gente pregar presencialmente para 10, 12 mil pessoas? Quanto tempo levaria? Entendeu? Então, a internet ela é um caminho mais rápido que Deus está nos proporcionando para espalhar a mensagem do Evangelho, para espalhar a verdadeira mensagem. Então, quanto mais... Essa é uma das, vamos dizer, consequências dessa pandemia, né? Ela realmente acelerou esse processo, que já era inevitável, que todo mundo iria realmente para a internet. Mas, por causa do isolamento, isso foi acelerado. Eu acho que, eu vi hoje, se não me engano, o IBGE dizendo que 92% das casas, parece, estão com internet no Brasil, que é padrão de primeiro mundo, uma coisa impressionante. Mas, por falar nessa pandemia, qual que é a sua percepção desse momento? Você acha que o que a pandemia tem produzido? Ela tem trazido alguma mudança, na sua opinião? Ela tem algum aspecto profético? Você vê também esse lado da profecia bíblica acontecendo diante dos nossos olhos? Como é que você percebe tudo isso? Pastor, eu não tenho nenhuma percepção profética. Não seria responsável de dar uma opinião espiritual sobre isso sem ter. O que eu percebo que é uma oportunidade divina para a gente se atualizar. O que levaria 10 anos para a igreja se atualizar, está se atualizando em 1 ano. A única coisa que eu percebo espiritualmente Deus está nos dando uma oportunidade de atualização rápida, né? Por exemplo, um exemplo simples. Eu precisava mudar de celular e ficava com preguiça, porque eu teria que passar todas as fotos para o computador para depois atualizar o negócio. Até que, na verdade, meu celular travou. Passou o tempo, meu celular travou, nunca mais ligou. Conclusão, eu tive que fazer uma atualização forçada. Eu tive que pegar e começar a passar forçadamente. Tem coisas que, se não for forçado, você demora 10 anos para fazer o que poderia fazer em 1 ano. Então, o que aconteceu no meu modo de ver em relação à igreja foi que Deus deu uma oportunidade agora no coronavírus de a gente se atualizar em 1 ano que levaria 10. Quantos pastores hoje estão na internet levando uma palavra? Quantas pessoas estão pensando em se suicidar e os pastores agora estão na internet, chegando na casa dela 2 horas da manhã? Isso é um presente divino. Muito mais pastores e pastoras, homens de Deus, mulheres de Deus na internet, no YouTube, levando uma mensagem. Eu tenho 4 filhos, é uma guerra que o TikTok, que esses aplicativos botam na cabeça das crianças de dancinha, de coisa do mundo. E onde está o movimento cristão de verdade para ensinar as crianças, os adolescentes e nós, os adultos, a como tomar o próximo passo na vida? E não só na vida espiritual, porque a gente está na terra. A gente precisa tomar, amanhã tem conta para pagar, amanhã tem boleto para pagar, tem problema no casamento para resolver, tem coisa para perdoar para o outro, colega do trabalho que implica. Ou seja, tem o dia a dia. Quem está direcionando o dia a dia do cristão? Então, o que está acontecendo hoje é uma grande oportunidade. E eu tenho percebido que grandes homens de Deus, mulheres de Deus, não só com espiritualidade, não só com conexão divina, mas também com inteligência, têm comunicado o evangelho de forma que mostre o próximo passo para a pessoa. Não só a vida eterna, que é o principal da mensagem que a gente carrega, mas o próximo passo. Eu concordo com você. Eu acho que o Senhor, de fato, está nos acelerando, porque eu creio que é algo que o Senhor quer fazer e vai ser por esses meios digitais.
Eu tenho um testemunho que eu posso dar é isso. No ano passado, nós entramos na internet, quer dizer, nós já somos uma grande igreja, só que em Goiânia nós somos uma igreja com 30 mil pessoas, mas a gente era muito pouco presente na internet, porque não achávamos necessário, não valorizávamos. Mas diante da pandemia, nós tivemos que entrar e aprender e fazer. Mas no primeiro momento, é óbvio, estamos aprendendo. E agora, nesse segundo momento, nesse ano, nós estamos fazendo um jejum totalmente virtual de novo, mas o testemunho das pessoas tem sido muito positivo, porque a gente tem conseguido estar próximos dela. Então, é aquilo que a gente não conseguia antes. Então, mesmo sendo um jejum, que nós não podemos estar juntos, reunidos no prédio, a quantidade de irmãos dizendo que está sendo o melhor jejum que já fizeram na vida toda, está nos deixando muito impressionados. Então, eu creio que tem, de fato, algo espiritual envolvido nisso. E fora da igreja, o que você percebe que vai acontecer, né, em termos de sociedade, depois dessa pandemia? Vamos ter um novo normal mesmo? O que eu percebo primeiro é que as pessoas estão muito mais sensíveis à espiritualidade, mas não à religiosidade. Tem muita gente que combate a questão da religião, fala a gente tem que combater a religião. Não é bem assim, não. Por exemplo, quando o traficante se converte, se você não botar ele numa regra religiosa, não é só espiritual, não, religiosa, não pode isso, não pode aquilo, ele nunca vai conseguir largar aquilo. A religião pode não ser importante para quem está muito conectado com Deus, o cara já está no terceiro céu, aí fala, não vou ficar seguindo essas regras do homem, não. É discussão para 1% dos crentes. Porque 99% precisa das regras, senão volta lá para o passado, volta a fazer as coisas que estava fazendo. Então, eu sou um defensor da espiritualidade, da conexão direta com Deus, de você, se puder não passar pela regra do homem e a Deus, melhor. Mas também eu entendo que nem todo mundo vai conseguir entrar no quarto, trancar a porta, como diz o livro de Mateus, e buscar Deus em secreto. Não é assim que funciona. Né? Esse dia eu estava conversando com líderes de louvor de uma igreja que eu fui pregar um tempo atrás, antes do coronavírus. E aí me chamaram para pregar na igreja, eu fui, cheguei lá com a minha Bíblia, fiquei, e o líder de louvor começou, Senhor, eu te quero, ficou meio de costas para o público, eu te quero, te amo, te desejo, levanta a mão, igreja, a igreja não levantou muita mão, e você sabe por que vocês não estão levantando a mão? Porque vocês não estão aqui para adorar a Deus, porque não é prioridade, e começou e bate no povo, e bate, e levanta a mão, e adora. Quando acabou tudo aquilo, eu chamei ele para conversar. Porque o pastor amigo meu, eu falei, pastor, você não dá liberdade para dar um conselho dele? Claro. Eu falei, rapaz, deixa eu falar uma coisa. Quanto tempo você ficou se preparando para o culto de hoje? Ele falou, olha, rapaz, eu fiquei 3 horas na presença de Deus. Eu falei, então, é por isso que você estava com esse fogo. O povo aqui veio do trabalho. Ele não veio realmente para adorar a Deus, não. Ele veio para buscar uma solução para o problema dele. Aí você ficou meia hora mandando levantar a mão, fazendo não sei o quê. Ninguém entrou, não é porque eles não queriam, não. É porque não era o que eles vieram buscar naquele momento. Você estava buscando isso por causa do nível de intensidade que você está vivendo com Deus. As pessoas ali não estão no mesmo nível. Então, acho que um grande problema que aconteceu, isso inclui comunicação, é você querer passar a sua intensidade, a sua intimidade, para as outras pessoas, que as pessoas têm a mesma intensidade com Deus, a mesma intimidade. Não é, porque as pessoas precisam de tempo para ir conhecendo a Deus. O que vai acontecer fora é que as pessoas vão se aproximar mais de Deus. Essa pandemia está trazendo uma necessidade de Deus, mas talvez elas não queiram as regras da religião. Elas queiram uma conexão com Deus. Então, eu deixei claro primeiro que os dois são necessários, cada um para um tipo de pessoa, mas quem está fora está buscando uma conexão com Deus, e aí a igreja vai ter que encontrar uma forma de trazer essas pessoas. Eu acredito que a maior colheita de almas vai acontecer agora. Eu acredito nisso. Então, você tem uma percepção profética. Amém, amém. Porque Deus preparou o terreno para isso, as pessoas querem. Se a gente entrar com a estratégia, com a comunicação certa, as pessoas, Deus já abriu, o Espírito Santo já convenceu do pecado, da justiça e do juízo. É só a gente fazer assim, ó, só a gente colher agora. Então, vai depender da nossa estratégia e da nossa comunicação. Para encerrar nossa conversa, eu queria muito te agradecer pela sua simplicidade e humildade para conversar comigo aqui. Mas eu queria que a gente encerrasse esse tempo, né? Que você deixasse uma palavra sobre o nosso tema de encorajamento e de fé para os irmãos que estão conosco agora. O que Deus mais tem me falado sobre fé e coragem é que nada dura para sempre. Eu acabei de subir um vídeo aqui, minha equipe acabou de subir um vídeo aqui no Instagram,
Eu aconselho vocês que estão nos assistindo depois de assistir, acabamos de subir, que eu falo o seguinte: nada dura para sempre. Seus dias bons não duram para sempre. Então, se você está vivendo dias bons, desfruta, descansa, aproveita. Os dias maus parecem que são eternos, mas também não duram. Se você está vivendo dias maus, aprenda com eles. Então, não existe dia certo ou dia ruim. O que existe são dias que você descansa, desfruta e dias que você aprende. O problema é que tem muita gente pegando os dias maus e reclamando, e murmurando, e até blasfemando contra Deus, ao invés de aprender que os dias difíceis só existem para nos fazer aprender algo que a gente não aprendeu ainda. Deus, ele permite os dias difíceis para acelerar o nosso processo. Ou seja, um dia de dor vale por 10 anos de aula. É só você passar por uma dor que você já aprende na hora. A minha filhinha pequenininha esse dia tomou um choque. Eu falei: Jasmine, não bota a mão na tomada. Ela foi. Eu tô falando: não bota, não faz, não faz. Ela falou: ela botou, pum, tomou um choque. Nunca mais ela botou a mão na tomada. Ou seja, se eu ficasse 5 anos falando não bota a mão na tomada, um dia ela ia colocar. Mas o dia que ela sentiu a dor, ela nunca mais colocou. Às vezes Deus permite uma dor chegar porque um dia de dor vale por 5 anos de mensagem, 5 anos de conselho de alguém. Então, em meio à situação que você está passando, positiva ou negativa, Deus está em tudo isso. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem de quem ama a Deus. A sua única obrigação é amar a Deus. Todo o resto está no controle dele. A única coisa que você tem que fazer hoje é descansar a Deus, acreditar que ele está no controle de todas as coisas e ponto final. O resto é com ele. Ele está no controle de tudo mesmo. Então, a palavra que eu quero deixar para você é: se você está num dia mal, aprende. Se você não está num dia bom, aproveita, descansa. Assim, não se sente culpado, não. Às vezes eu estou num dia muito bom, aí eu fico meio sentindo culpado. Falei: gente, dormi até mais tarde hoje. Ah, vou comer o que eu queria comer hoje. Aí você se sente culpado. Não se sente, não. Porque não dura para sempre, não. Aproveita esse dia, aproveita essa semana boa. Não se sinta culpado, não. Aproveita. Porque quando chegar também um dia mal, ao invés de reclamar, você aprende com ele. E esse é o ciclo da vida. Amém. Muito obrigado. Que Deus possa abençoar você no seu ministério, no trabalho que você tem feito, e que você possa nos ajudar como igreja a avançar, a crescer em relevância, em liderança, em inteligência e sabedoria também. Amém? Quero lembrar aos irmãos que essa live vai ficar gravada e você depois pode acessar e pode também encaminhar, compartilhar, usando a terminologia certa, para que outros também assistam. Amém? Tiago, Deus abençoe. Fica na paz. Obrigado, muito obrigado. Obrigado pelo privilégio. Estou para servir o Senhor no que precisar. Deus abençoe a videira, Deus abençoe a sua casa. E obrigado por essa oportunidade. Amém.